Capítulo 2. Basta olhar para os pássaros. Era uma vez um arqueólogo cristão que descobriu um poço abandonado na selva. A boca do poço parecia ter sido deliberadamente coberta por grandes pedras, o que sugeria que não era apenas mais um poço, mas um poço que possivelmente continha tesouros antigos esperando para ser descobertos. Quando o arqueólogo jogou algumas pedras no poço para medir sua profundidade, ouviu um som distinto do choque da pedra contra o metal e pensou: será que encontrei ouro arqueológico? Será que artefatos preciosos estão no fundo do poço? O arqueólogo ficou tão empolgado com a possível grandeza de sua descoberta que decidiu descer pelo poço para investigar, mesmo sem o equipamento adequado. Segurando uma corda longa, ele desceu pela abertura úmida. Ele não tinha uma lanterna consigo, mas imaginou que a luz do sol filtrada seria suficiente para iluminar um pouco do seu caminho. Cautelosamente, foi descendo cada vez mais fundo nas entranhas da terra, cheio de expectativa pela descoberta que o aguardava. Mas o poço revelou-se muito mais profundo do que ele imaginava. Ele havia descido quanto a corda permitia, mas ainda não havia chegado ao fundo. Olhou para o abismo abaixo de si, mas tudo que viu foi uma escuridão espessa. Não havia como saber o quão mais profundo o poço estava, ou o que havia ali embaixo. Então o arqueólogo decidiu voltar ao poço quando tivesse mais ferramentas e uma corda muito mais longa. Mas ao tentar subir, percebeu que não tinha mais forças. Já estava pendurado na ponta da corda, com as mãos apertando-a firmemente sobre a sua cabeça. Riachos de suor escorriam pelo seu rosto. Seus braços queimavam pela exaustão de suportar seu peso durante toda a descida. Em seu entusiasmo para descobrir o que havia no fundo do poço, usara toda a sua força para descer e não tinha mais reservas para enfrentar a difícil subida de volta. Reunindo todas as forças que restavam, gritou por ajuda, mesmo sabendo da futilidade de fazer isso. Não havia ninguém por perto para ouvi-lo. Tudo que podia fazer era se agarrar com toda a força que lhe restava e esperar que, de alguma forma, alguém viesse em seu socorro antes que a última gota de sua força se esgotasse. O tempo passou agonizantemente devagar. Sua voz estava rouca de tanto gritar por ajuda. Com as mãos doloridas de tanto segurar a corda áspera, ele sentiu seus dedos enfraquecerem. Apesar do calor sufocante que o envolvia, seu corpo ficou frio de medo quando ele percebeu que já não podia mais segurar. Imaginou como seu corpo cairia no abismo abaixo, esmagando seus ossos ao bater no fundo do poço, quando a última gota de força fosse esgotada. Ele clamou a Deus: deixa-me cair na eternidade. E finalmente permitiu que seus dedos trêmulos soltassem a corda. Ele caiu. Depois de se segurar com todas as forças por aquilo que pareceu uma eternidade, ele aterrissou e descobriu que estava, na verdade, a apenas 3 centímetros do chão. Muito de nós somos como o arqueólogo dessa história. Temos tanto medo de soltar, achando que, se fizermos isso, cairemos em um abismo sem fundo. Nos apegamos às nossas preocupações, estresse e ansiedade do jeito que ele se agarrou à corda com todas as suas forças. Nos apegamos nos preocupando com nossa saúde, com nossas finanças, com nossas famílias, preocupando-nos que todo o pior cenário que pode acontecer em nossas vidas realmente aconteça. Mas não é assim que Deus quer que vivamos. Quando soltamos e entregamos nossas preocupações a Ele, Ele nos segurará e nos sustentará com seus braços eternos de amor, como a Bíblia declara: quem crer nele não será envergonhado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Quando soltamos e entregamos nossas preocupações a Ele, Ele nos sustentará. Qual é o seu tema recorrente?
Sempre que estou em Israel com a minha turma de irmãos, alguns pastores da minha igreja, um dos meus lugares favoritos para visitar é o Monte das Bem-aventuranças. Na verdade, o Andy e eu temos uma grande fotografia emoldurada da montanha, tirada lindamente do cume. Ela captura o esplendor panorâmico da encosta verdejante com o mar da Galileia brilhando em seu primeiro plano. Hoje, há uma plantação bem ao pé da montanha, que serve como um espetacular auxílio visual para imaginarmos as multidões que ali se reuniam para ouvir o nosso Senhor Jesus falar. Perto do cume da montanha também é possível encontrar uma grande pedra. A Bíblia nos conta que Jesus subiu a montanha, sentou-se e ensinou o povo. Veja isso em Mateus capítulo 5, versículo 1. Então, quem sabe, talvez tenha sido essa pedra na qual o nosso Senhor Jesus se sentou. De qualquer forma, sempre que estamos lá, meus pastores e eu aproveitamos a oportunidade para sentar nessa pedra para ler em voz alta trecho do Sermão da Montanha. Quando embarcamos em nossa jornada para aprender a deixar ir ou a largar, quero chamar sua atenção para uma das coisas que o nosso Senhor Jesus disse naquela mesma montanha. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua vida quanto ao que comerão ou beberão, nem com o corpo quanto ao que vestirem. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Mateus capítulo 6, versículo 25. Você está vivendo sua vida de acordo com a orientação do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, 25? Ou está vivendo sua vida de acordo com seus próprios princípios? Talvez seja isso que você esteja realmente dizendo. Portanto, eu digo a mim mesmo, com o que eu vou beber, com o que eu vou comer, com o meu corpo, com o que vou vestir. A vida é toda sobre comidas e roupas, e a menos que eu me preocupe, nada vai acontecer. Deus não quer que nos preocupemos. Na verdade, o tema central recorrente em Mateus capítulo 6, 25 ao versículo 34 é: não se preocupem. Como o Senhor Jesus diz aos seus ouvintes várias vezes, Ele sabe que temos razões legítimas para estar estressados, porque vivemos em um mundo real. Não há como negar que questões práticas como o comer, beber e vestir nos preocupa diariamente. Nosso Pai Celestial sabe que precisamos dessas coisas, mas mesmo quando temos essas necessidades, Ele não quer que nos preocupemos. Ele quer que deixemos de lado nossas preocupações. Quando deixamos nossas preocupações de lado, estamos dizendo: Deus, você tem isso. Quando nos preocupamos, estamos dizendo: eu consigo lidar com isso. Quando não estamos preocupados, estamos dizendo: Deus, você tem o controle sobre isso. Qual o tema central que se repete em sua vida? Sua vida é marcada por preocupações? Ou é marcada por você entregando suas preocupações ao Senhor? Em nome de Jesus, oro para que antes de terminar este livro, você tenha aprendido a soltar o controle sobre aquelas áreas da sua vida que estão estressando e deixando ansioso. Você pode deixar ir porque Ele vai te sustentar. Você pode deixar ir porque está entregando nas mãos daquele que o ama com um amor eterno. Deixamos nossas preocupações de lado e estamos confiando no Senhor. Olhe para os pássaros. Eu comecei o capítulo anterior deste livro pedindo para você apertar o botão pausar e tirar um tempo para ouvir os pássaros. Você sabia que o nosso Senhor Jesus teve a mesma conversa quando estava no Monte das Bem-aventuranças? Vamos ouvir o que ele disse enquanto continuamos lendo Mateus capítulo 6. Olhe para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Este é o sermão ilustrativo definitivo. Imagine nosso Senhor Jesus sorrindo com afeição para as pessoas reunidas diante dele naquela montanha. Ele teria apontado para os pássaros enquanto voavam sobre ele e dito ao povo: olhe para as aves do céu. Mas quantos de nós realmente paramos para observar os pássaros ao nosso redor?
Eu o desafio a tirar um tempo nesta semana para dar uma caminhada no parque e simplesmente olhar para os pássaros. Veja-os voando, subindo no céu, cantando nas árvores e se banhando na fonte da água. Observe como eles são livres e despreocupados. Eles nos mostram a vida sem preocupações que Deus pretende que vivamos. Os pássaros não semeiam nem ceifam, nem recolhem celeiros. E, no entanto, nosso Pai Celestial os alimenta. Ele provê até para os pássaros. Quanto mais Ele proverá para você. Ó Filho de Deus, na natureza raramente você verá pássaros morrendo de fome. Você só verá um pássaro morrer de fome se ele estiver preso e negligenciado pelo seu capturador. Agora, quem captura pássaros coloca em gaiolas? Um caçador de aves. E você sabe quais são algumas das armadilhas que o caçador, o inimigo, usa? Usa o estresse, as preocupações e as ansiedades para nos prender. O diabo sabe que na área em que você está preocupado é justamente nesta área que a graça de Deus não flui. Portanto, se o diabo conseguir mantê-lo cheio de preocupações, ele terá conseguido mantê-lo em lugar de derrota. Você precisa entender isso. Um crente preocupado, estressado e ansioso é um crente derrotado. Essa não é a vida de fé, vitória, abundância, favor e bom sucesso que o Senhor veio nos dar. Mas louvado seja o Senhor, há uma promessa no Salmo 91 que eu quero que você leia por si mesmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Salmo 91, versículo 1 ao 4. Deus promete nos livrar da armadilha do passarinheiro. Não tenho certeza se você percebeu o que acabei de compartilhar. Se percebeu, você estaria fazendo cambalhotas no espírito. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que o Senhor promete nos livrar no Salmo 91? Ele promete nos livrar da armadilha do passarinheiro. Se você está se sentindo derrotado hoje, eu incentivo a voltar a habitar no lugar secreto do Altíssimo. Volte a morar à sombra do Onipotente. Volte a declarar que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Volte a reconhecer Deus como Deus e confiar nele. Volte a se abrigar sob suas asas de proteção. Melhor ainda, não apenas volte, mas fique lá, no lugar secreto do Deus Altíssimo. Nesse lugar, a palavra de Deus promete que Deus mesmo, com certeza, não é talvez, nos livrará da armadilha do passarinheiro, de toda a pressão, todas as preocupações e todas as ansiedades. Que lugar maravilhoso para se viver! Que maneira excelente de viver a vida sem preocupações, sem estresse! No lugar secreto do Altíssimo você pode viver como um pássaro que voa livremente no céu, não como um pássaro preso na armadilha do passarinheiro. Vamos olhar novamente para Mateus capítulo 6, verso 26. Olhem para as árvores do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Eu senti que precisava destacar isso, quando nosso Senhor Jesus apontou que as aves não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Ele não estava dizendo que todos devemos largar nossos empregos, gastar nosso dinheiro de forma imprudente e esquecer de qualquer forma de economia. Claro que não. Somos chamados a ser diligentes em nosso trabalho. Provérbios capítulo 10, versículo 4 e versículo 21 ao 5. E a Bíblia também diz: tudo o que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, 10. Portanto, confie em sua sabedoria, seja um bom mordomo das suas finanças, não gaste mais do que ganha, quite suas dívidas de cartão de crédito, seja generoso, mas prudente com o dinheiro, tenha economias e planeje para o futuro. No entanto, você pode fazer tudo isso sem estresse. Deus quer que você esteja preocupado com uma carreira, mas não seja sobrecarregado por ela. O seu sustento não vem do seu trabalho. O seu Pai Celestial, que alimenta as aves do céu, é a sua fonte e o seu suprimento. Ele vai providenciar para você.
Pastor Prince, você não entende a minha situação financeira. É impossível eu não ficar estressado com o dinheiro. Você está certo, meu querido leitor. Eu não entendo a sua situação. Realmente não entendo, mas eu conheço alguém que entende. Ele sabe o quão difícil e grave é a sua situação e quão urgentes são as suas necessidades. Ele sabe sobre o problema de fluxo de caixa do seu negócio. Ele sabe sobre os pagamentos que você precisa fazer esta semana. Ele sabe, ele tem o conhecimento íntimo de tudo o que você passa e das pressões que enfrenta. Mas ele está dizendo a você que você tem um Pai Celestial que quer que você entregue suas preocupações a ele, porque ele vai prover para você. Eu imagino que enquanto nosso Senhor Jesus ensinava no Monte das Bem-aventuranças e orientava as pessoas a olhar para os pássaros que voavam acima, ele deve ter se virado para elas e apontado para eles antes de o dizer: o vosso Pai Celestial os alimenta. Ele não disse: meu Pai Celestial os alimenta. Ele escolheu deliberadamente a palavra vosso. Essa é a palavra tão bela e importante para o nosso entendimento do que Jesus estava tentando transmitir aqui. Veja, para o povo judeu, a ideia de Deus ser pai deles, ou em seu vernáculo, Abba, é um conceito muito estranho. Eles conheciam Deus como Elohim, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, e não como um pai amoroso, afetuoso e cuidadoso. Mas Jesus veio revelar o nome do Pai para o povo. Ele veio mostrar-nos que Deus não é apenas um Deus poderoso, mas também um Pai que nos ama profundamente. Ele é o nosso papai, nosso paizinho, o nosso Abba. Romanos capítulo 8, versículo 15. O nosso Senhor estava revelando ao povo daquela época e a nós hoje que temos um Pai celestial que se importa até mesmo em alimentar os pássaros comuns. Nosso Senhor Jesus então fez uma pergunta importante que encorajo você a meditar hoje. Você não vale mais do que os pássaros? Eu amo como nosso Senhor Jesus usou exemplos que as pessoas podiam entender facilmente. Na época dele, os pássaros eram baratos. Na verdade, ele até nos diz que você poderia comprar 2 pardais com apenas uma moeda de cobre. Eles tinham pouco valor. E ainda assim, nosso Senhor nos diz: nem um único deles é esquecido diante de Deus. Nem um único pardal pode cair ao chão sem que Deus saiba disso. Qual é o preço de 2 pardais? Uma moeda de cobre. Mas nem um único pardal pode cair ao chão sem ao seu pai saber disso. Mateus capítulo 10, versículo 29. Caso você ainda não esteja certo de que você vale mais do que os pássaros, ele acrescenta: você vale mais do que muitos pardais. Você vale muito mais do que pássaros do céu. Se o Pai Celestial os alimenta e os observa com tanto cuidado, quanto mais ele proverá para você e cuidará das suas necessidades práticas. Deus valoriza você. A pergunta continua: qual é o nosso valor? Quanto somos valiosos? Quero compartilhar uma ilustração simples com você. Uma mulher vai a uma boutique e encontra um vestido que custa R$ 200. Se ela decidir pagar R$ 200 pelo vestido, isso significa que ela valoriza o vestido o suficiente para abrir mão dos R$ 200, certo? Agora, quero que você pense sobre quanto Deus valoriza você. Qual foi o preço que ele estava disposto a pagar para comprar o seu perdão e a sua salvação? Que inclui sua saúde, sua paz, sua integridade, sua sanidade mental? A Bíblia nos diz que Deus não poupou seu próprio filho. Mas você sabe por quem Deus não poupou seu próprio filho? Por quem ele entregou seu próprio filho? Por você. Veja Romanos capítulo 8, 32. Nosso Senhor Jesus era o Filho unigênito de Deus, o Filho que ele amava, o Filho que era seu deleite diário. Veja Provérbios 8:30. E ainda assim, Deus te amou tanto que entregou seu Filho por você. Veja João 3,16. Deus pagou pela sua redenção com o sangue do seu Filho. É assim que Deus valoriza e ama você. Deus pagou pela sua redenção com o sangue de seu Filho. É assim que Deus o ama. Deus te ama. Eu amo meus filhos intensamente. Eu amo meus filhos intensamente. Amo trazê-los para perto e beijá-los. Amo vê-los crescer.
Não me canso deles e sempre encontro um motivo para estar com eles. No entanto, apesar de todo o meu amor por Jéssica, que sempre será minha garotinha, e Justin, nunca terei o tempo para contar o número de fios de cabelo na cabeça deles. Mas você sabia que o seu Pai Celestial te ama tanto que até conta os fios de cabelo da sua cabeça? Veja Mateus capítulo 10, versículo 30. Não cometa o erro de pensar que Deus te ama apenas de uma maneira geral. Há alguns anos eu estava em Nova York e decidi pegar um táxi para visitar uma igreja lá. O motorista me perguntou se eu era cristão. Aproveitei a oportunidade para compartilhar o amor de Deus com ela e disse: aproveitei. Há alguns anos eu estava em Nova York e decidi pegar um táxi para visitar uma igreja lá. O motorista me perguntou se eu era cristão. Aproveitei a oportunidade para compartilhar o amor de Deus com ele e disse: você sabe que Jesus te ama? Ele respondeu dizendo: sim, sim, ele ama todos nós. Então eu disse a ele: não, ele te ama, você, Senhor. Muito frequentemente as pessoas generalizam o amor de Deus, como esse homem fez, pensando que Deus ama a todos. Mas quando você faz isso, deixa de perceber o impacto do seu amor pessoal por você. O amor de Deus não é geral, e ele não está envolvido apenas nas grandes coisas da vida. O amor dele por você é incrivelmente detalhado, e ele está intensamente envolvido nas minúcias do seu dia a dia. Como mencionei antes, nenhum pássaro cai no chão sem o cuidado dele. Não permita que as dores do passado te impeçam de largar ou deixar ir. O grau em que nos preocupamos com a provisão hoje está diretamente relacionado com o quanto acreditamos ser amados e valorizados por nosso Pai Celestial. É muito mais fácil para uma criança pequena receber e depender do amor de Deus. Mas à medida que crescemos e nos tornamos céticos devido à experiência negativa, decepções e retrocesso, nossos corações ficam condicionados a confiar menos e acreditar menos. Então, nos seguramos. Seguramos no nosso estresse, seguramos nossos fartos e seguramos as nossas preocupações. Sem perceber que segurar tudo isso está nos destruindo de dentro para fora. Se isso descreve você, eu oro para que você experimente cura no seu coração para cada má experiência e decepção que você tenha vivido. Libere as feridas, as dores e o amargor nas suas mãos amorosas. Seu Pai Celestial não é o autor da sua dor, ele é o autor e consumador do seu futuro maravilhoso nesta vida. Veja Jeremias 29:11. Ele te valoriza tanto que enviou seu próprio Filho para te resgatar e redimir. Que este seja o dia em que você tome a decisão. Casal abençoado pelo Evangelho da Graça. Quero compartilhar esse testemunho de Casey, do Tennessee, que nos enviou. Por 12 anos, meu marido e eu enfrentamos dificuldades financeiras e nunca conseguimos equilibrar as contas. Nunca deixamos de dizimar ou dar sacrificialmente, mas sempre nos deparamos com falta e um estresse extremo. Nossos corações estavam perdidos, sem saber o que fazer, pois tentamos de tudo o que sabíamos fazer espiritualmente e financeiramente. Cerca de 2 anos atrás, comecei a assistir Joseph Prince na televisão e recebi uma verdadeira revelação da graça. Então comecei a assistir muito seus podcasts e vídeos no YouTube para aprender como permanecer em descanso. Finalmente, meu marido e eu recebemos a revelação. Nos últimos 2 meses, meu marido recebeu uma oferta de emprego com um excelente salário, para o qual ele nem sequer se candidatou. Temos um contrato para vender nossa casa, que tentamos vender 5 vezes no passado sem sucesso. E agora estamos morando em uma casa maior, em um bairro seguro e amigável para a família. Estamos para sempre transformados, sabendo que Cristo pagou pelas nossas necessidades e que não precisamos fazer as coisas acontecerem por conta própria. Quando começar a viver a vida do deixa ir, o marido dela recebeu uma excelente oferta de emprego para a qual nem se inscreveu e agora está morando em uma casa maior depois de anos de dificuldades financeiras. Louvado seja Deus! Agora, como tudo isso aconteceu? Ao contrário de propagandas baratas que vemos na televisão, não há pegadinha aqui, nem termos e condições a cumprir, nem etapas a seguir. Tudo isso é sobre uma pessoa. Este é o amor do seu Pai Celestial. O mesmo Pai Celestial que provê para os seus pássaros, em ação aqui. Quanto mais Casey e seu marido receberem os suprimentos abundantes da sua graça, seu favor imerecido, não conquistado e não merecido,
Mas eles fizeram a mudança do estresse extremo para o seu descanso. E nesse descanso, o suprimento de provisão de Deus fluiu sem impedimentos, sem o estresse e as preocupações dele. Minha oração por você é que você também aprenda a descansar no amor de seu Pai Celestial por você e experimente grandes avanços em todas as áreas da vida. Amado, você é amado e valorizado pelo seu Pai Celestial. Oro para que esta revelação arda profundamente no seu coração hoje, porque quando você souber o quanto Deus te ama e te valoriza, você nunca mais temerá que as suas necessidades não serão supridas. Você nunca mais se preocupará com a sua saúde ou ficará estressado com o seu futuro ou o bem-estar de seus filhos. Como poderia se preocupar tendo o Pai Celestial que te ama tanto? Você pode parar de segurar e começar a viver a vida relaxada, despreocupada do deixa ir. Porque quando você souber o quanto Deus te ama e te valoriza, você nunca mais temerá que suas necessidades não serão cumpridas. Você nunca mais se preocupará com a sua saúde ou ficará estressado com o seu futuro ou o bem-estar de seus filhos. Como poderia se preocupar tendo um Pai Celestial que te ama tanto? Você pode parar de segurar e começar a viver uma vida relaxada, despreocupada e largar e deixar ir.